Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Casimiro, filho do rei da Polônia. Nasceu em 1458. Praticou de modo excelente as virtudes cristãs, principalmente a castidade e a bondade para com os pobres. Tinha um grande zelo pela propagação da fé e uma singular devoção à Sagrada Eucaristia e à Nossa Senhora. Morreu vítima de tuberculose em 1484. Que São Casimiro interceda por cada um de nós. Meus irmãos, nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 28 até o 31. É justamente uma continuação do Evangelho de ontem, onde nós vimos aquele jovem rico se aproximando de Jesus e fazendo aquela pergunta que eu falava para vocês ontem, que é uma pergunta crucial para todos nós. Que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E, infelizmente, o jovem rico, ele acabou não atendendo a um pedido maior que Jesus tinha feito para ele, que seria de renúncia. Ele tinha que renunciar aos bens. Ele estava praticando os 10 mandamentos, ok, porque diante da pergunta que Jesus havia feito, diante da pergunta que ele fez a Jesus, Jesus havia falado para ele que era só praticar os mandamentos, e Jesus falou os mandamentos, e ele disse que havia praticado, e depois ele fez a pergunta, tem mais alguma coisa? E Jesus disse para ele, então, vai e vende todos os seus bens, dá aos pobres e me siga. Aí seguir Jesus numa total dependência, ele não quis, porque ele estava ali firmado na riqueza que ele tinha. Ele queria seguir Jesus, mas tendo essa situação ali de ele ter esse complemento. Então, na hora que Jesus fala renuncie, ele não quis e ele foi embora. Aí Jesus disse, um rico dificilmente vai entrar no reino dos céus porque ele não consegue renunciar. Mas não é que Jesus esteja dizendo que o rico vai para o inferno. É dentro daquele contexto. Ele estava na segurança. A segurança dele era a riqueza. E ele não quis ter a segurança própria de Jesus, de um discípulo que o segue, sem bens. Foi isso que aconteceu. E aí nós temos a continuação de hoje. Então Pedro começou a dizer a Jesus, eis que deixamos tudo e te seguimos. Enquanto o jovem rico, ele não quis deixar a riqueza, Pedro agora fala para Jesus, olha, eis que deixamos tudo e te seguimos.
Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante a vida, irmãos, campos e tudo mais, e com perseguição, e terá a vida eterna. É importante notar, meus irmãos, que esse tipo de segmento que Jesus está falando, deixar tudo, está aplicado à vida religiosa, à vida sacerdotal. Porque um homem e uma mulher casados, já com uma família, eles seguem Jesus, mas não com essa intensidade que um rapaz e uma moça que não formou família iria seguir. Lembremos lá de São Paulo, que ele diz que a solteira cuida das coisas do Senhor e a mulher casada cuida das coisas do esposo. Então veja que aqui Jesus diz assim, olha, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, um solteiro, ele pode deixar a casa, ele pode deixar a família, ele poderá deixar os irmãos, as irmãs. Um solteiro pode deixar o pai, pode deixar a mãe, pode deixar campos por causa de mim e do Evangelho. E aqui ele está falando de filhos, então inclui uma pessoa que já é casada, uma pessoa que poderia ser viúva. Então vamos explicar melhor. Um filho que já está adulto, que já se tornou independente, não depende mais, no caso dos pais. Então, num caso desse, pode o esposo que seja viúvo, a esposa que poderia ser viúva, ela seguir Jesus nessa radicalidade. Mas uma pessoa casada ali com os seus filhos, eles não têm condições de seguir Jesus nessa radicalidade que o Evangelho está pedindo. Hoje em dia nós temos aí as chamadas comunidades de vidas, essas novas comunidades, onde nós vemos ali uma família inteira que está ali dentro de um determinado carisma, servindo ao Senhor. Mas, se nós formos observar ali no dia a dia, o casal tem o compromisso com os seus filhos. Tem determinadas coisas que não dá para o esposo fazer como um solteiro faria, uma esposa como uma solteira faria, porque tem os filhos. Então ali é um segmento de Jesus com algumas situações que não se pode fazer só se fosse uma pessoa solteira, como um sacerdote, um religioso e uma religiosa. Espero que você tenha entendido. Então, diante disso, aí Jesus fala que diante deste segmento, a pessoa ela vai ter casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com muita perseguição. E no mundo futuro, a vida eterna por ter seguido nosso Senhor Jesus Cristo. São Casimiro, que estamos celebrando hoje, foi um. Ele não casou e serviu a Deus na fidelidade. E aí nós vamos encontrar
na história da igreja, nós vamos vendo a diversidade de santos que viveram este segmento na pobreza, na castidade, na obediência e serviram a Deus de forma tão intensa, seguiram Jesus nessa radicalidade, com o coração não dividido, mas indiviso, com o coração voltado inteiramente a Deus, na missão de evangelizar. E aí nós vemos tantos missionários que foram para lugares que eles poderiam ir e nem voltar. Nós temos aqui os jesuítas, por exemplo, que vieram evangelizar aqui no Brasil, bem nos inícios, que andavam no meio dos matos, colocando em perigo a própria vida deles, e eles foram, evangelizaram, aprenderam a língua, no caso aqui o Tupi-Guarani, para poder se comunicar melhor, deram a vida, entregaram a vida. E nesse serviço, nessa entrega, espiritualmente, eles acabaram ganhando filhos, irmãos, mas com muita perseguição. E como sofreram, meus irmãos? E como sofreram? Mas o desejo de salvar almas era tão grande, estava acima desse cansaço, dessas perseguições, que eles deram a vida por completo. E a evangelização aconteceu. E depois de eles terem passado por essas fadigas, por esses sofrimentos e tantas tensões que eles viveram, agora eles estão participando da vida divina. Estão agora diante de Deus. Estão agora no céu, contemplando a face de Deus e vivendo segundo aquilo que Deus quer para todos nós, porque o nosso fim é Deus. Esse tipo de chamado não é para qualquer um. É uma iniciativa que Deus faz. Deus dá a iniciativa. Ele chama e cabe à pessoa que foi chamada corresponder, porque é aquilo que Jesus falou para Pedro: nada temas, Pedro, de hoje em diante tu serás pescador de homens. É uma vida inteira de dedicação ao Senhor, é uma vida inteira de dedicação a Deus, inteiramente a Deus, seguindo, como eu disse, não tendo bens materiais, só o suficiente, não tendo, não formando famílias. Então, a situação dessa vida de prazer é entregue nas mãos do Senhor. Então não vai formar família, vai viver inteiramente a Deus e através da obediência à igreja, nas pessoas dos bispos, nas pessoas dos superiores, das ordens religiosas, das congregações e assim por diante. Mas o importante é o que vai se ter como recompensa. Infelizmente, o jovem rico não quis seguir Jesus nessa radicalidade, nesse caminho que se chama caminho de perfeição. Não basta somente seguir os mandamentos de Deus, mas além de seguir os mandamentos de Deus, que já leva a pessoa à salvação, existe essa entrega total. Você está entendendo? Aonde
a pessoa, ela segue Jesus de forma mais radical, deixando tudo por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. De repente, você é uma pessoa que o Senhor chamou. Vai, deixa tudo e me siga. Agora a pergunta, você está fugindo? Você está correndo? Você ainda não chegou à sua idade? Mas se o Senhor colocou, imprimiu isso no seu coração, não tenhas medo de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, de servi-lo neste segmento. Não faça como o jovem rico que estava apegado aos seus bens, às suas coisas. E esse apego aos bens não está relacionado somente à questão de riqueza, não. Às vezes é o apego às pessoas. Você está entendendo? Às vezes são apegos a questões particulares que a pessoa tem e ela não quer deixar isso. E às vezes fica enganando. Tem muita gente aí que diz assim, só basta eu ter um trabalho na paróquia. Só basta eu ter um trabalho com os jovens. Isso aqui já basta. Não, mas o Senhor te chamou para um segmento maior. Ele te chama para que você seja inteiramente dele. Não temas ser do Senhor. E a recompensa vai ser muito grande. E aí Jesus encerra o evangelho de hoje dizendo, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. E muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Porque realmente este segmento é de entrega total. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.